Bom, hoje vamos falar da cadeia produtiva do papel, ou melhor, da celulose, e como essa matéria-prima que vem da madeira se torna tão comum no nosso cotidiano. Bom, primeiro devemos classificar o porquê e como a cadeia produtiva do papel afeta o nosso dia a dia economicamente, ambientalmente e socialmente, diante do contexto que o Brasil hoje é o maior exportador de celulose do mundo e um dos maiores produtores globais. Em 2025, o Brasil atingiu 29,4 milhões de toneladas de celulose, recorde histórico, com um crescimento de quase 7% em relação ao ano anterior. Em 2024 já havia sido recorde com 25,5 milhões de toneladas, mostrando um crescimento contínuo. O papel acompanha, mas cresce menos, cerca de 11,3 milhões de toneladas por ano, indicando que o país exporta mais matéria-prima do que o produto final. Falando sobre a exportação, em 2025 o Brasil exportou 20,7 milhões de toneladas de celulose, aumentando mais de 11%. Falando sobre a relevância econômica, o setor de papel e celulose representa cerca de 3% de todas as exportações brasileiras, gerando mais de 700 mil empregos diretos e milhões de indiretos. Movimenta cerca de 240 bilhões por ano. Além disso, o país domina nichos específicos. Mais de 50% das exportações globais de celulose de fibra curta vem do Brasil. Diante dos dados apresentados, podemos concluir que o Brasil exporta principalmente celulose, a base, e não os produtos de maior valor agregado, por exemplo, o papel. Ou seja, essa cadeia gera riqueza, mas a que custo? Bom, agora que nós já temos a base, temos em mente o impacto que ela tem, e podemos, enfim, chegar a como que ela funciona. Bom, a produção de celulose não se localiza normalmente de forma aleatória. Ela segue 3 fatores: o crescimento da madeira, o custo logístico básico e a escala industrial. No Brasil, a produção se concentra em regiões específicas. O destaque é o Mato Grosso do Sul, hoje o principal polo, seguindo pela Bahia, Espírito Santo e, por último, São Paulo. O motivo central de usar essas localizações é o clima, que tem o clima tropical e subtropical, com alta incidência solar de chuvas regulares. Isso acelera o crescimento de eucalipto, que no Brasil pode ser colhido de 6 a 7 anos. Em países frios, o mesmo ciclo pode levar de mais de 20 anos, ou seja, aqui há mais produtividade por hectare. O solo também pesa, mas muitos desses solos são originalmente pobres, mais profundos e mecanizáveis. Com a correção química, calcário, fertilizantes, eles tornam-se altamente produtivos, reduzindo o custo da terra, porque não compete diretamente com a agricultura intensiva, Outro fator é a logística. As fábricas ficam próximas da floresta para reduzir o transporte, e rios para utilizar a água do tratamento de madeira. A celulose tem baixo valor por volume. A distância dessa produção encarece a cadeia final. Por fim, a tecnologia, O Brasil desenvolveu um domínio geral da genética florestal e do manejo. Empresas operam com clones do eucalipto geneticamente modificados para produção em massa. Em regiões frias como Canadá, Suécia e Finlândia, já outra espécie é utilizada, principalmente o pinus. O crescimento é mais lento comparado à celulose, mas a fibra é longa, ideal para papéis mais resistentes, fazendo que a fibra se entrelaçam, resultando em maior resistência mecânica por tração para impermeabilidade. Já a China não tem base florestal suficiente. Ela importa grande parte da celulose, principalmente do Brasil. Ela se especializa na transformação industrial, ou seja, agrega valor à matéria-prima. Bom, todas as cadeias produtivas se originam de um escopo inicial, mais especificamente da matéria-prima. Sem ela não existe produção. Depois disso vem a transformação. A indústria pega essa matéria bruta e converte em algo utilizável. Em seguida entra a logística. O produto precisa se mover. Transporte, armazenamento e distribuição levam o produto a quem consome. E por fim, chega na comercialização e no consumo, onde o produto entra no mercado e é vendido, cumprindo sua função e em uso do consumidor final. É isso que vamos destrinchar agora, relacionando com o papel. Se a gente aplica essa lógica, a celulose, tudo começa na matéria-prima. A madeira, principalmente de eucalipto, é plantada em larga escala. Com o manejo controlado para crescer rápido e manter a produtividade, aqui o tempo de crescimento e a qualidade da fibra definem o resultado final do papel. Depois vem a industrialização. A madeira é processada para separar a fibra de celulose da lignina. Esse processo envolve tratamento químico e mecânico, até chegar numa pasta branca padronizada. A partir daí, essa celulose pode seguir para diferentes usos: papel, papelão, embalagens ou até produtos como tecido de higiene, fraldas ou absorventes. A partir daí, a madeira entra em um picador chamado tipper, que transforma as toras em cavacos padronizados. Depois veio o digestor, que é um reator
onde cavacos são cozidos com produtos químicos. Aqui ocorre a quebra da lignina, que é o cimento, entre aspas, da madeira. Após isso, a massa passa por lavadoras industriais, removendo resíduos químicos e impurezas. Em seguida, elas entram em peneiras e depuradores centrífugos, que eliminam partículas indesejadas, garantindo uma pasta homogênea. Se o papel precisar ser branco, entra o branqueamento a partir daí, acontecendo em torre de branqueamento com reagentes como dióxido de cloro, oxigênio ou peróxido. Com a polpa pronta, entra a etapa central. A máquina de papel é geralmente do tipo máquina foldering. Despejando a celulose líquida em uma tela, ela define o sentido da fibra do papel. Depois vem a seção de prensagem. Cilindros comprimem a folha ainda úmida para retirar mais água e aumentar a ligação entre as fibras. Em seguida vem a secagem, a folha passa por cilindros aquecidos a vapor, definindo assim a porcentagem de umidade do papel final. Após seco, entra o acabamento. Pode passar por calandras, no caso que serve para deixar a espessura controlada dependendo do produto. Recebe até revestimentos nessa parte. Na sequência, entra a logística. A celulose é produzida em grandes volumes e precisa ser transportada, muitas vezes até portos, porque grande parte dela é exportada. Isso envolve custos com transporte e armazenamento. Ela é exportada em blocos puros e hidratados, chegando ao comprador em fábricas de papéis em forma sólida, que ao chegar é feita a hidratação numa máquina chamada hidrapulper, que deixa a celulose pronta para a produção de variados tipos de papéis. Por fim, a comercialização. A celulose é vendida como commodity no mercado global. Empresas compram para transformar produtos finais como papel, embalagens e derivados. O consumo está em tudo, ou seja, livros, caixas, papéis higiênicos, ou seja, uma cadeia invisível, mas presente no nosso dia a dia e nós nem percebemos. Bom, agora que sabemos como é produzida a celulose, podemos falar sobre quais são os resultados dessa produção industrial. Na produção de celulose, o desperdício começa no manejo florestal, não de forma legal, pois os campos de plantio e árvores são conhecidos como, entre aspas, florestas mortas. E antes de escolher aquele local para produção, é feita uma avaliação da fauna e flora local, evitando assim o impacto ao meio ambiente. Mas olhando para o lado da produção, é encontrado alguns problemas como a perca de madeira no corte, uso intensivo de água dos rios e despejo de insumos químicos no plantio. Na indústria, o processo de separação da fibra gera resíduos e consome grandes volumes de energia e produtos químicos. Mesmo assim, o reaproveitamento parcial não faz ter uma perca tão relevante assim. Agora falando sobre quem lucra, ele se concentra basicamente nas grandes indústrias de papel e celulose, como a Suzano e a Klabin, que operam em escala global. Elas controlam as tecnologias, a exportação e o preço. A cadeia é eficiente economicamente, mas ambientalmente ela exige um controle e postura das empresas que produzem a celulose constantemente. Bom, e quem são os principais envolvidos na produção da celulose? Bom, os produtores rurais são a base. No Brasil, predominam-se dois modelos: florestas próprias de grandes empresas e produtores integrados que cultivam principalmente eucaliptos. E diferente do extrativismo, a produção é planejada e com alta produtividade, transformando a matéria-prima em outro produto final. As indústrias são o núcleo da cadeia. Empresas como Suzano, Klabin, CMPC transformam madeiras em celulose via processos como o processo Kraft. No transporte, a JCL é uma das principais do Brasil. Ela opera logisticamente completa para o papel e celulose. O transporte de madeira, movimentação interna nas fábricas e o envio da celulose até os portos atua de ponta a ponta dentro da cadeia. Outra é a MRS Logística, focada em transporte ferroviário. Ela escoa grandes volumes de celulose até portos, como o eixo interior Porto de Santos, sendo essencial para reduzir custos logísticos em longas distâncias. O Brasil também opera com transporte próprio em parceria, incluindo o uso de caminhões pesados e até soluções elétricas para madeiras e celuloses, mostrando o nível de especialização do setor. Abre aspas, a Bracell utiliza transporte ferroviário para escoar sua celulose a partir do terminal intermodal de Perneiras, em São Paulo, até o Porto de Santos, movimentando mais de 1 milhão de toneladas. A operação que envolve trens da MRS Logística e estratégia para a logística de exportação. Fecha aspas.
As empresas comerciais fazem a ponte com o mercado, incluem tradings e distribuidoras internacionais que vendem celulose como commodity para grandes compradores, principalmente na China e na Europa. Elas organizam contratos, rédea de preços e fluxo global. Sem esse agente, a indústria produziria sem um escoamento eficiente. O Estado define o ambiente. No Brasil, órgãos como IBAMA e BNDES atuam em regulação ambiental e financiamento. Políticas públicas influenciam licenciamento, uso do solo, crédito e exportação. Para fechar o ciclo, os consumidores não são só indivíduos, são principalmente indústrias que usam celulose como insumo. Embalagens, higiene e têxteis puxam demanda. O crescimento do e-commerce aumentou também o consumo de papel para embalagem, enquanto o papel de impressão caiu. Isso muda o direcionamento da produção. O setor é um dos mais estruturados do Brasil. Ele gera centenas de milhares de empregos diretos e indiretos, desde campo até indústria e logística. Em regiões como Mato Grosso do Sul e Bahia, a celulose reorganiza a economia. Municípios passam a depender do setor para a arrecadação, infraestrutura e desenvolvimento. No nível nacional, a exportação de celulose contribui de forma relevante para a balança comercial, trazendo a entrada de moeda estrangeira. Mas há um limite estrutural. O Brasil exporta principalmente celulose, matéria-prima, não produtos finais. Isso reduz o potencial de geração de valor interno. Impactos sociais. As condições de trabalho variam por etapa. Na indústria, são geralmente formais, com alto nível de controle e segurança. Já no campo e na colheita, o trabalho é mais pesado, embora cada vez mais mecanizado. A distribuição de renda é concentrada. Grandes empresas como Suzano e Klabin dominam a cadeia. A relação com comunidades locais é ambígua. De um lado, a geração de emprego, investimento social e infraestrutura. De outro, surgem conflitos por uso da terra, especialmente em áreas antes ocupadas por agricultura familiar ou comunidades tradicionais. Impactos ambientais. O principal ponto é o uso intensivo de recursos naturais. A produção depende de grandes áreas de plantio de eucaliptos, que consomem água e alteram o ecossistema local. Na indústria, há uso elevado de água e produtos químicos, principalmente no processo de craft. Sem controle, isso gera poluição hídrica e atmosférica. Por outro lado, o setor evoluiu tecnicamente. As principais medidas de mitigação incluem reuso de água no processo industrial, redução de emissões, geração de energia a partir de resíduos, biomassa e certificações ambientais. Muitas empresas, inclusive as citadas, operam com áreas de preservação junto às plantações, mantendo a parte do ecossistema original. Inserção no espaço global. O principal destino é a China, que importa grandes volumes para alimentar sua indústria de papel. Também há forte presença dos Estados Unidos na Europa. Esse padrão releva uma divisão global do trabalho. O Brasil fornece matéria-prima, mercadorias, outros países transformam em produtos finais de maior valor. As exportações são um eixo da cadeia. A celulose brasileira é competitiva porque tem custo baixo de produção. Devido ao crescimento rápido de eucaliptos, isso posiciona o país como fornecedor estratégico no mercado mundial. A cadeia produtiva de celulose se mostra altamente estruturada, integrada e eficiente. Parte de uma base florestal planejada, passa por uma indústria tecnicamente avançada e se conecta diretamente ao mercado internacional. O Brasil se consolidou como líder global na produção e exportação, sustentado por clima favorável, domínio tecnológico e escala produtiva. Ao mesmo tempo, há limites claros. O principal é a oposição do país como exportador de matéria-prima. Isso reduz o potencial de agregação de valor e mantém independência de mercados externos, especialmente da China. Há também os desafios sociais e ambientais. Concentração econômica, uso intensivo de recursos naturais e necessidade constante de controle ambiental. A cadeia já é forte e está consolidada. O desafio agora é evoluir em complexidade e agregar valor.